Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um encontro com exclusividade para a gente trabalhar pensando na segunda fase do exame de ordem e se prepare, porque eu fiz aqui um simulado inédito com uma peça inclusive que ainda não foi cobrada no exame da ordem e que quem sabe pode ser que aconteça no seu exame. Enfim, vai se saber. O negócio é o seguinte, eu vou aproveitar não só para a gente resolver esse simulado, mas também para fazer uma revisão de um dos assuntos que a maior parte dos candidatos chega até a arrepiar só de ouvir falar. Sabe por quê? Eu vou falar de recursos. Sim, vou falar de recursos no processo tributário. Na verdade, eu vou falar de uma matéria de processo civil, aplicando isso a um cenário do direito tributário. Você está preparada para isso? Porque eu estou pronto aqui. Você está preparado? Ótimo! Então o negócio é o seguinte, arregace as mangas aí e se prepare, porque a gente vai começar justamente fazendo a leitura do enunciado que eu trabalhei aqui. Com base nessa leitura, a gente já vai mais ou menos identificar qual é essa peça, mas aí então eu trabalho com a teoria para você sair craque depois de assistir todo esse vídeo aqui de uma resolução de um simulado inédito para você. Vamos nessa? Vem comigo, você sabe, né? Que tem um material feito com muito carinho mesmo, com muita dedicação. Aliás, material esse que você pode ter acesso. É mesmo, inclusive o modelo de peça e tudo mais. Enfim, você vai saber tudo isso, vai estar na descrição aqui desse vídeo, ou então é só você entrar em contato comigo. Beleza? Vamos nessa então? Vem comigo, o material pode aparecer aí na tela. Olha só, o exercício é esse daqui. Vamos ler rapidamente, apenas para que a gente possa sintonizar. Tá bom? Olha só, o Hildebrando, que é domiciliado em Maringá, Paraná, adquiriu, em meados do ano de 2017, um veículo automotor esportivo importado da Itália. Ô, Hildebrando, coisa boa, hein? Pois é, só que no início de 2018 foi notificado a efetuar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, a alíquota de 6% sobre o valor venal do bem. Ao consultar a legislação estadual, observou que veículos automotores caracterizados como esportivos têm tributação diferenciada e mais alta, conforme é possível verificar na redação do artigo 2º da Lei 1234 do ano de 2015. Aí indica aqui essa legislação fictícia, 1, 2, 3, 4, 5 incisos e as alíquotas correspondentes. Mas vamos lá, vamos continuar, ok? Na sequência, diz o seguinte, que o Hildebrando, então, procurou pelo escritório de advocacia do qual você faz parte e buscou a assessoria jurídica necessária. Ficou decidido que se impetraria um mandado de segurança, porém esse acabou indeferido pelo juiz de direito da comarca de Maringá. Após o novo recurso, o Tribunal de Justiça confirma a sentença, surpreendendo a todos. Em reunião realizada logo depois do acórdão, o Hildebrando insiste em continuar a demanda de modo que o escritório promove o recurso pertinente, demonstrando que o processo é representativo de controvérsia, bem como comporta todos os demais requisitos para a admissibilidade do mesmo. No entanto, em decisão publicada há 6 dias, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao realizar o juízo de admissibilidade, inadmite o recurso proposto, pois, segundo ele, a matéria não se encontra pré-questionada. Questão, em face da situação hipotética apresentada na qualidade de advogado que acompanha o processo de Hildebrando, promova a medida judicial adequada capaz de exigir a retratação do presidente do tribunal, remetendo o recurso ao Tribunal Superior competente. Ah, muito interessante. Bom, você já percebeu aí, conforme eu já tinha adiantado, e deu até um calafrio, falei, nossa, é recurso. É recurso, mas não é qualquer recurso. Então vamos fazer o seguinte, eu não quero me preocupar por hora no exercício, em todas essas características e tantas informações que o exercício informou. Vamos fazer o seguinte, e eu sei que você está super ansioso, super ansiosa para isso, vamos fazer uma revisão, pensando nos recursos, com um enfoque em 3 recursos. Calma, se segura aí, vem comigo, porque esse material tá show de bola, tenho certeza que você vai aproveitar.
chega mais. Vamos lá, material, ótimo. Vamos começar essa revisão para já, tá bom? Ó, lembrando que eu tô por aqui, tá? Sim, eu tô por aqui, com toda certeza. Ou eu vou aparecer desse jeito, ou então eu vou aparecer desse jeito, mas eu tô por aqui, combinado? Mas o mais importante para mim é que você vá me ouvindo e acompanhando cada ilustração que vai aparecer aí para você. Beleza? Ótimo. Olha só. Fica de olho aqui nas ilustrações. Manda ver. É o seguinte, para a gente lembrar sobre as espécies tributárias, você naturalmente imagina o seguinte, bom, se eu estou preocupado, aliás, com as espécies recursais, né, não tributárias, se eu estou preocupado com as espécies recursais, o primeiro dispositivo que vem à nossa mente e à legislação correspondente é o Código de Processo Civil. Concorda? O CPC não lista quais são os recursos? Claro que sim. É uma lista que a gente pode dizer que é uma lista taxativa. Agora, outros recursos, além desses estabelecidos pelo Código de Processo Civil, eventualmente podem existir? Podem. Recurso é algo que depende de lei ordinária federal. O CPC é uma lei ordinária federal. De modo que, sim, apenas aquilo que o CPC indicar como uma espécie recursal vai ter esse tipo de natureza. Agora, isso não impede que uma outra lei federal venha também a trabalhar com um recurso, indicar mais uma modalidade recursal, como é o caso de um recurso inominado, ou então aqueles embargos infringentes dispostos lá na Lei 6.830 de 1980. Beleza? Mas o importante tem uma lista de recursos estabelecida no CPC mostrando para a gente quais são eles? Tem, e eu vou aqui relembrar, ainda que seja rapidamente. Olha só, recursos, quais são vocês? Quem são vocês? A gente tem talvez o mais famoso deles, o recurso de apelação, avançando também sobre agravo de instrumento, tem um agravo interno. Quem mais que você lembra? Os embargos de declaração, e sim, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário. Tem, por falar nesses dois últimos, os agravos em recurso extraordinário e em recurso especial e também, naturalmente, os embargos de divergência. Legal? Ótimo. Bom, o negócio é o seguinte, vamos lembrar aqui um pouquinho sobre o que a gente pode aplicar aos recursos, para ficar mais fácil de você compreender a matéria e, naturalmente, depois a gente volta para o exercício, correto? Olha só, vamos para um primeiro se liga. Se liga, pode aparecer aqui, por favor, chegando aqui na tela. Ótimo. O que aparece aqui para você é basicamente as fases de um processo, bem, as etapas de um processo. Fase postulatória, saneatória, instrutória, decisória. Ou seja, quando eu inicio uma demanda judicial, eu vou iniciar exatamente nessa primeira etapa chamada de fase postulatória. Depois, uma segunda etapa onde o juiz faz algum ajustamento nesse processo, para que ele, então, abra uma fase instrutória, caso haja necessidade, e, por fim, ele tenha condições de se manifestar de forma definitiva, né, dando fim a esse processo. Correto? Isso é o normal. Esse é o que a gente chama de procedimento comum. Pois é, o juiz, então, para que esse procedimento, para que todo esse processo, melhor dizendo, ele seja encaminhado, o que cabe ao juiz? Bom, o juiz ele precisa ser acionado, não é mesmo? E ele vai ser acionado por uma petição inicial. Qual é a primeira manifestação do juiz quando a gente pensa numa petição inicial? O juiz vai olhar para essa petição inicial e cabe a ele verificar se os pressupostos dessa ação se fazem presentes. Não é isso? Perfeito, os pressupostos processuais. Se estiver presente, se as formalidades estão presentes, então ele vai dar andamento a esse processo. Ele vai dar andamento a esse processo para que, com base nisso, e caminhando em todas essas etapas, ele tenha condições de se manifestar. Ele tenha condições, portanto, de prolatar uma decisão final. Ou seja, ele tenha condições de dar uma sentença. Correto? Ocorre que essa sentença, eventualmente, ela pode estar em desacordo com os interesses do seu cliente, dando a oportunidade de você recorrer. Verdade ou não é? Pois é, só que o recurso, fazendo uma comparação à petição inicial,
o recurso também vai ter uma série de pressupostos, uma série de requisitos. E isso vai ser avaliado no que a gente chama de juízo de admissibilidade. A ideia é a mesma se comparada a uma petição inicial, só que quando a gente usa a expressão juízo de admissibilidade, é porque se trata de uma avaliação daquelas condições, daqueles pressupostos, né, em que um recurso deve apresentar. Perfeito? Ótimo. Pensando nesses pressupostos, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Verificando esses pressupostos, existem inúmeros, o juiz, então, ele precisa se manifestar no sentido se esses pressupostos estão mesmo presentes ou não. Eu vou indicar aqui 4 pressupostos, 4 condições, requisitos normais de um recurso, quanto ao seu cabimento, né, se é realmente aquele... Por que é um recurso de apelação e não um agravo de instrumento? Por que é caso de recurso especial e não um recurso extraordinário? Cabimento, tempestividade, naturalmente, o prazo, né? Normalmente o prazo é de 15 dias. Preparo, afinal de contas existe todo um custo, né, do recurso, e a regularidade formal. Ou seja, é um recurso que vem a ser apresentado em uma peça única, em 2 peças. Veja, esses não são os únicos pressupostos, eu apenas estou destacando aqueles que são os mais interessantes para a gente, especialmente quando a gente pensa no exame da ordem. Verificando esses pressupostos, olha só que interessante. Esses pressupostos, eles são avaliados pelo tribunal, não é mesmo? Pois é, o Código de Processo Civil atual, ele estabelecia que o regime de recursos, quando a gente pensa no recurso de apelação, deve ter a sua admissibilidade avaliada na segunda instância. Isso para o recurso de apelação, embora para os outros recursos funcione como o regime jurídico anterior. Mas o fato é que este tribunal, quando ele faz a avaliação do juízo de admissibilidade e entende que esses pressupostos estão presentes, ele vai dizer então que esse recurso ele é conhecido, é que esse recurso foi conhecido. Chama atenção, recurso conhecido está intimamente ligado ao chamado juízo de admissibilidade. Perfeito? Daí, se os argumentos trazidos no recurso serão providos ou não, é outra história. Um recurso provido é uma avaliação, é uma análise do mérito que foi trabalhado. Correto? Aí é outro tipo de juízo, juízo de mérito. Então, recurso conhecido diz respeito a juízo de admissibilidade, recurso provido diz respeito a juízo de mérito. Até aqui, tá tudo bem? Você me entendeu? Mesmo. Continua acompanhando, vamos na sequência, porque tem mais. Essa história toda aqui vai ficar extremamente rica e o tempo a gente não precisa se alongar por 3 horas, né, de uma aula cansativa, de jeito nenhum para entender isso. Tenho certeza que com essa breve revisão que eu faço aqui, já vai te ajudar muito para resolver tantos outros exercícios que você vem enfrentar. Vamos nessa? Volta aqui comigo no material. Se liga de número 3. Bom, sabemos então que a gente tem um juiz de primeira instância, o chamado juiz ACO, que através do recurso eventualmente leva esse processo para uma segunda instância, para a instância imediatamente superior. Eu quero chamar a atenção a você a 2 recursos que nos ajudam demais, inclusive a entender tantos outros. Primeiro, o recurso de apelação. O recurso de apelação, se eu pergunto para você, o recurso de apelação, ele é apresentado em peça única ou em 2 peças? Oi, o que você falou? Ótimo, 2 peças. Perfeito? Ótimo. Significa dizer que, então, a petição de interposição ele é apresentada ao juiz de primeira instância, ao chamado juiz ACO, a interposição, mas as razões cabe a quem analisar? Está aqui, o ad quem, ou seja, o tribunal, ou o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. Perfeito? O recurso de apelação, quanto a essas características, ele destoa do agravo de instrumento. Claro, acima de tudo, quanto ao cabimento, mas eu digo em relação à regularidade formal.
O agravo de instrumento, a gente costuma ouvir dizer que ele não é apresentado em duas peças, mas sim em peça única. Quem avalia o agravo de instrumento? É o juiz de primeiro grau ou é o juízo de segundo grau? Segundo grau. Então, significa dizer que o agravo de instrumento, que é apresentado em peça única, ele não vai ser interposto perante ao juiz singular. Não. Tanto a interposição quanto as razões serão imediatamente encaminhadas para o segundo grau. Eu não preciso me preocupar com uma interposição ao juiz de primeiro grau para que então esse recurso suba. Não, o agravo de instrumento vai direto para o Tribunal de Justiça, direto para o Tribunal Regional Federal, por exemplo. Correto? Ótimo. Sabendo disso, podemos avançar para um Se Liga de número 4. Nesse Se Liga de número 4, olha como eu estou indo bem mais adiante. Eu tenho um juiz de primeiro grau e que, através de um determinado recurso, isso foi para o segundo grau, ou seja, para o tribunal. Perfeito? Ótimo. Chegando lá no tribunal, tem uma pessoa que é destacada. Quem é essa pessoa destacada? É o chamado juiz ou desembargador relator, melhor dizendo. Existe um relator do processo. O relator do processo vai ser aquela pessoa responsável, magistrado responsável por conduzir esse processo lá no tribunal, em segunda instância. E este relator não é só isso, ele não tem como objetivo apenas conduzir o processo, mas ele toma decisões extremamente importantes no andamento desse processo. E é sobre isso que eu quero falar. O relator, ele pode, por exemplo, não admitir esse recurso. É mesmo? É feito, lembra, o juízo de admissibilidade? Ele pode entender que algumas condições básicas do recurso simplesmente não se encontram presentes. E quando ele não admite o recurso, porque compreende, nesse caso, tratar-se de alguma falha na estrutura, na formalidade desse processo, desse recurso, bom, e você pode não concordar com isso, isso vai desafiar a interposição de um agravo interno. Sim, pois é, ele não admite o recurso, ou seja, ele não conhece o recurso, você entende que essa decisão monocrática do relator ela é equivocada, então é apresentado um agravo interno, com base no artigo 1021, agravo interno esse que vai ser analisado no mesmo tribunal, mas não de forma isolada, não de maneira unipessoal, e sim pelo órgão colegiado. Mas isso quando ele não admite o recurso, quando ele não conhece do recurso. Por outro lado, pode ser que o relator, ao contrário, admita o recurso. Ou seja, superou o juízo de admissibilidade. Está perfeito, está certinho, não tem problema nenhum. Admitindo o recurso, aí você tem que ter uma certa cautela. Porque admitindo o recurso, e eu quero mais uma vez chamar a sua atenção. Lembra? Quando admite o recurso, ele conheceu o recurso. Ele avaliou o mérito? Ainda não. Ele admitiu o recurso. Recurso conhecido, recurso recebido e conhecido. Ele diz, superou as condições básicas da admissibilidade. Todas essas condições se fazem presentes. Ele conhece o recurso. Ao conhecer o recurso, já que se trata de um recurso, o que ele vai fazer? Ele vai levar isso para uma sessão de julgamento, onde estarão reunidos os demais desembargadores para fazer, então, o juízo de mérito daquilo que está sendo recorrido. Correto? Vem cá. Ótimo. É isso mesmo que eu quero chamar a atenção. Admitido o recurso, então, este processo, ou melhor, este recurso, ele vai para uma sessão de julgamento, não é mesmo? Vai lá, encaminha isso para a sessão de julgamento. Vem sessão de julgamento, pode vir. Chega aí, não se acanhe não. Pronto, vai para a sessão de julgamento e é nessa sessão de julgamento que será prolatado o quê? Um acórdão, correto? Que é uma decisão colegiada, não mais singular, não apenas do relator, mas uma decisão colegiada. Agora, o curioso é que o relator ele pode admitir o recurso e, em vez de levar isso para uma sessão de julgamento, ele mesmo, relator, já pode dar ou negar provimento numa decisão monocrática. É uma atribuição dele, sim.
uma decisão monocrática. Peraí, para tudo, professor. Como assim? O negócio é o seguinte, o relator, e eu vou até ilustrar que situações são essas, o relator, ele conhece o recurso dizendo, perfeito, é isso mesmo, ótimo, condições básicas, formalidades necessárias, preparo, cabimento, tempestividade, está tudo bem, ótimo. Aí ele vai olhar ali um mérito do que se trata. Em vez de ele levar para a sessão de julgamento, dependendo da situação que é trabalhada, ele já pode dar provimento, ele já pode fazer o juízo de mérito desse recurso. Pode? Sim. Ele pode, então, o relator já decidir a respeito daquele recurso sem a necessidade de levar isso para uma sessão de julgamento? É isso, professor? É isso. Quer olhar? E que condições são essas? Vem comigo. Tela. É mesmo. Olha só, então essa parte de dar ou negar provimento ela é muito importante. Lembrando que o relator ele pode dar ou negar provimento numa clara hipótese de decisão unipessoal. Em que condições? Ora, se aquilo que está sendo retratado no recurso está ou não de acordo com súmulas, acórdãos da nossa jurisprudência, ou, claro, sob o regime de demanda repetitiva. Para quê? Pensa aqui comigo, veja se não faz sentido para você. Veja, se aquilo que está sendo retratado no recurso está de acordo com o que a nossa jurisprudência entende a respeito de um determinado assunto, para que ele vai levar isso na sessão de julgamento? Ele não precisa fazer isso, não precisa dar mais trabalho. Não, ele já pode dar provimento direto a esse recurso, como ao contrário também. Se tem súmula a respeito daquele assunto, versando sobre uma hipótese contrária ao que o recurso está tentando trabalhar, ele vai dizer, não, a jurisprudência caminha pela esquerda, você está apontando para seguir pela direita, não dá, tem matéria sumulada. Ele já nega provimento, ele não precisa dar sequência nisso, e ele faz isso de maneira unipessoal. Tá bom, é verdade, eu concordo com você. Esse relator ele pode ter se equivocado nessa análise do mérito. Agora, ele deu provimento ao recurso de forma unipessoal, deu ou negou provimento, não importa, mas de forma unipessoal, e você olha para isso e fala assim, não, tem alguma coisa errada, ele errou, ele se equivocou. E agora? Mas ele não deu provimento? Deu. Mas não foi uma decisão solitária dele? Sim. Monocrática? Sim. Mas foi uma decisão. Cabe recurso ou não? Cabe. Que recurso que cabe aí? Neste caso, seja pelo provimento ou pelo não provimento, um agravo interno que é apresentado neste mesmo tribunal e julgado neste mesmo tribunal pelo órgão colegiado. Correto? Calma, eu sei. Tá complicando. Mas agora, no Se Liga de número 5, olha só quem que chega aqui para você, é para que você possa, enfim, entender o cabimento do agravo interno, da diferença do agravo interno para o agravo de instrumento e desses dois para o agravo em recurso extraordinário e em recurso especial. Porque, olha, a gente acabou de trabalhar com agravo interno sob a ótica do artigo 1021. Dispositivo esse que revela que cabe esse tipo de recurso contra a decisão proferida pelo relator, foi exatamente o que a gente falou, decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Perfeito. Observadas quanto ao processamento as regras do regimento, claro, interno do tribunal. Perfeito? Ou seja, que fique muito claro para você, o agravo interno é o recurso adequado quando você está diante de decisões monocráticas tomadas em segundo ou terceiro grau. Ou seja, você está no tribunal, o recurso, o processo está no tribunal, só que no tribunal é possível que tenha não só os acórdãos, que são as decisões colegiadas, mas decisões monocráticas, como essas que eu comentei com você. Pois é, e quando você estiver diante de uma decisão monocrática, que seja contrária aos interesses do seu cliente, você fala assim, bom, mas cabe recurso? Cabe. Qual é esse recurso? Agravo. Qual é ele? Agravo interno, que fará com que aquele processo seja julgado pelo órgão colegiado. Ok? Perfeito? Concorda comigo que isso é diferente, diametralmente diferente do agravo no instrumento? Claro. Por quê?
Porque o agravo de instrumento, veja, baseado no artigo 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias, mas é bem verdade que, sob o ponto de vista do Superior Tribunal de Justiça, a lista dessas decisões interlocutórias é uma lista taxativa, verdade, mas uma taxatividade que a gente passou a chamar de taxatividade mitigada. Você vai dizer, não, para. Como assim taxatividade mitigada? Taxatividade mitigada porque, em resumo, para o STJ, as decisões interlocutórias lá estabelecidas no artigo 1015, de fato, não podem ser quaisquer outras, devem ser aquelas. Tá? Mas admite-se também o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em que o agravante demonstre a urgência. No final das contas, consiga demonstrar a presença do fumus boniuris e do periculum in mora. Então veja que ele entendeu aqui, trouxe uma teoria de um meio termo. Falou assim, olha, nem é o agravo de instrumento cabível apenas e tão somente nas hipóteses do artigo 1015, como também você não pode dizer que o agravo de instrumento ele tem cabimento dentro daquelas hipóteses do mesmo dispositivo, mas tantas outras podem acontecer por aí. Não é nem 8, nem 80. É uma taxatividade mitigada. Sim, são essas hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Civil ou mediante decisões interlocutórias onde se façam presentes o fumus boniuris e o periculum in mora. Correto? Mesmo? E que decisão interlocutória é essa que atrai o agravo de instrumento? Ora, são decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau. Correto? Ou seja, em primeira instância, seja uma decisão interlocutória do juiz de direito, seja uma decisão interlocutória do juiz federal. Correto? Isso, naturalmente, é diverso do agravo em recurso extraordinário e em recurso especial com base no artigo 1042. Esse dispositivo informa claramente que cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Claro, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Perfeito. Então, para você pensar no agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial, ele cabe de uma decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal, de modo que é uma decisão monocrática, é uma decisão unipessoal, mas não é qualquer decisão, é uma decisão que não admitiu o recurso extraordinário ou o recurso especial. E essa decisão pode ser tomada onde? No tribunal, porque é sempre pelo presidente ou vice-presidente, seja do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, ou mesmo em terceiro grau, eventualmente, né, no próprio Superior Tribunal de Justiça. Você me entendeu? Mesmo? Mas então peraí. Quando o dispositivo, professor, no artigo 1042 informa que o presidente ou vice-presidente inadmitiu o recurso especial ou inadmitiu o recurso extraordinário, é porque ele avaliou que o juízo de admissibilidade não tinha sido atendido? É isso? É isso. Ele, na verdade, faz o juízo de admissibilidade e diz, você não passou pelo juízo de admissibilidade. Ele não admite. Não é que ele deu provimento ou negou o provimento. Não é isso. Ele não admitiu o recurso, não conheceu desse recurso por conta de alguma falha que ele entendeu ali estar presente. Perfeito? E agora, olha de novo para essa imagem. Tá mais claro? Vamos fazer o seguinte, baseado em tudo isso, vamos voltar para o exercício? Vamos lá para o exercício. Respira, eu vou mostrar mais uma vez o exercício e agora eu vou lendo, já destacando uma série de informações. Boa? Chega mais. Tá bom, o exercício é esse, do Hildebrando, que, domiciliado em Maringá, Paraná, ele adquiriu em 2017 um veículo automotor esportivo importado da Itália. Lembra? Pois é, foi o que aconteceu, Hildebrando. No início de 2018, ele foi notificado a pagar o IPVA, a alíquota de 6% incidente sobre o valor venal do bem. Perfeito? Tá. Ao consultar a legislação estadual, observou que veículos automotores
caracterizados como esportivos têm tributação diferenciada e mais alta, conforme essa legislação, que é uma legislação fictícia aqui. Pois é, olha que interessante, o Hildebrando, ele adquiriu um veículo esportivo importado da Itália. Olha o inciso 4 do artigo 2º. Ele diz que a alíquota será de 4% para os veículos esportivos de fabricação nacional, mas a alíquota será de 6% para os veículos relacionados no inciso anterior, porém de fabricação estrangeira. Interessante, guarda isso, segura aí. Tá soando estranho, não tá? Também acho. Mas vamos continuar. Segue. O Hildebrando, então, procurou pelo escritório da advocacia, da qual faz parte, da qual você, ele não, né? Ele é o cliente, da qual você faz parte, e buscou a assessoria jurídica necessária. Ficou então decidido que se impetraria um mandado de segurança. Só que acontece o seguinte: impetraram o mandado de segurança e ele acabou sendo indeferido pelo juiz de direito da comarca de Maringá. Não é? Tá. Aí, o que eles fizeram? Foi indeferido o mandado de segurança? Foi. Tá. Após novo recurso, foi apresentado um recurso, o Tribunal de Justiça confirma a sentença. Então peraí, eu impetrei o mandado de segurança, ele não foi adiante, não falou a razão, mas não foi adiante, ou seja, foi uma sentença que certamente indeferiu esse mandado de segurança, foi apresentado um recurso que levou o processo para o Tribunal de Justiça. E lá o Tribunal de Justiça, ele se manifestou confirmando a sentença do juiz de primeiro grau. Sei. Bom, em reunião realizada logo depois do acórdão, e aí fica bem claro que o Tribunal de Justiça prolatou um acórdão, o Hildebrando insiste em continuar a demanda, de modo que o escritório promove o recurso pertinente. Então, deste acórdão do TJ é apresentado um novo recurso, o recurso pertinente, demonstrando, inclusive, que o processo é representativo de controvérsia. Então, um processo que é um processo que se destaca nessa situação toda, né, representativo dessa controvérsia, bem como comporta todos os demais requisitos para a admissibilidade do mesmo. Então, tá bom, representativo de controvérsia e tem todas as condições para admissibilidade. No entanto, uma decisão publicada há 6 dias, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o presidente, ao realizar o juízo de admissibilidade, inadmite o recurso proposto. Ele não fala qual é o recurso, mas ele não admitiu esse recurso, pois, segundo ele, a matéria não se encontra pré-questionada. É aí que para o problema. Então se pergunta, em face da situação hipotética apresentada, na qualidade de advogado que acompanha o processo de Hildebrando, promova medida judicial adequada, capaz de exigir a retratação do presidente do tribunal, remetendo o recurso ao tribunal superior competente. Para tudo, não é porque lá no finalzinho, na última linha, disse encaminhando o recurso para o tribunal superior competente, que é STJ. Ele está falando Tribunal Superior e não está dizendo Superior Tribunal de Justiça, por favor. Tribunal Superior, Tribunal imediatamente superior, hierarquicamente superior. Então não cai nessa conversinha fiada, hein? Por favor. Tá, muita informação, né? 2 páginas ricas de informação. Vamos desenhar? Fica mais fácil. Eu também acho. Concorda? Então vem. Chega aí. Vamos voltar a esse problema. Vamos voltar ao problema e eu lhe apresento o Hildebrando, que importou um veículo da Itália, que bela máquina. Pois é, e essa importação quando que aconteceu? No ano de 2017. Sendo que no início de 2018, o Hildebrando ele foi notificado a pagar um IPVA com uma alíquota mais alta, baseada no artigo 2º da Lei 1234 de 2015. Lembra? Pois é, toda essa legislação aqui, embora seja, ou justamente por ser uma legislação fictícia, o exame da ordem ele retrata isso pra gente não tem como adivinhar. Pois é, e tem 5 incisos.
chama a atenção para a aplicação da alíquota, que é de 6% para os veículos relacionados no inciso anterior de fabricação estrangeira, ou seja, 4% para veículos esportivos nacionais e 6% se esse veículo esportivo for de fabricação estrangeira. Mesmo? É. O Hildebrando foi notificado? Foi. Ele foi notificado. Tem algo estranho com essa cobrança? Tem. Tem por quê? Porque você deve recordar de uma disposição do texto da Constituição Federal. Qual disposição, professor? Eu estou me referindo ao artigo 152 da Constituição. Lê comigo. Segundo o qual é vedado aos estados, Distrito Federal e municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza por causa da sua procedência ou do seu destino. Lembrou? Pois é, trata-se do princípio da não discriminação tributária. Não pode haver essa diferenciação, especialmente nesse caso. Pense, que situação a gente está falando? A gente está falando de uma hipótese na qual o legislador, nesse caso, o Estado do Paraná, né, como exemplo, ele muda a tributação por conta da origem do veículo. Se é um veículo de origem estrangeira, então a tributação vai ser maior se comparado a um veículo de origem nacional. Não, mas é um carro esportivo. Carros esportivos certamente terão uma alíquota diferenciada se comparado a carros de passeio. Sim, em razão do tipo do veículo, não tem problema nenhum ter o IPVA alíquotas diferenciadas. Em razão do tipo, em razão do uso, não tem problema. Mas diferenciar as alíquotas por conta da origem do bem, isso não pode, sob pena de violar exatamente o artigo 152 da Constituição Federal, como você acaba de observar aí. Perfeito? Então a gente tem sim um assunto de base constitucional que precisa ser verificado e dando, portanto, nesse caso, ganho de causa ao Hildebrando, com toda certeza. Tá, mas não observaram isso. Não, por isso que a gente está recorrendo. Aliás, é sobre isso que eu quero comentar. E agora, qual é o recurso? Vamos lembrar em que momento nós nos encontramos. O problema disso é o seguinte, que o Hildebrando, ele foi procurar pelo seu escritório, do qual você faz parte, e foi decidido impetrar um mandado de segurança. Isso foi no início. E o juiz de primeiro grau, ele aceitou o mandado de segurança? Não. Ele falou, não defiro o mandado de segurança. Então foi apresentado o recurso pertinente. Qual é o recurso pertinente? Mandado de segurança indeferido em primeira instância, recurso de apelação. Pois é, recurso de apelação vai para onde? Vai para o TJ, IPVA, Tribunal de Justiça local. Vai para a segunda instância, TJ. O TJ confirmou a sentença ou não? Confirmou a sentença. Então, o TJ prolatou um acórdão, não é? Prolatou um acórdão dizendo a sentença deve ser mantida. Sei, mas peraí. A gente já foi para o TJ. Então, a gente passou pela primeira instância, impetramos o mandado de segurança, foi para o Tribunal de Justiça. E lá o Tribunal de Justiça deu um novo acórdão dizendo, acabou aqui tudo, mesmo, aquela sentença está certinha, vamos manter aquela sentença. Eu falei assim, não. A gente está falando de uma decisão de última instância aqui. Estamos falando de uma decisão de última instância, mas não é uma decisão qualquer. É uma decisão de última instância que rebate, que viola, que contraria dispositivo da Constituição Federal. Concorda comigo, sim ou não? Não violou o artigo 152 da Constituição? Você leu junto comigo. Violou. Peraí, mas se eu estou falando de uma situação como essa, decisão de última instância, exaurimento então das instâncias, onde você tem uma violação a texto da Constituição, isso faz você lembrar de quem? De qual recurso? Também acho. Qual? Que venha. Foi apresentado, certamente, embora o problema não tenha dito, foi apresentado um recurso extraordinário. Veja se não é o caso de recurso extraordinário. O artigo 102 da Constituição, inciso 3, a linha A, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar o dispositivo desta Constituição.
Perfeito. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário não é para o STF? É. Mas eu posso ir direto no STF e já levar o meu recurso extraordinário? Não. O recurso extraordinário, ele é apresentado em duas peças. Vai ter uma interposição e terão as razões. Pois é, acontece que aqui, quem faz digamos, o primeiro juízo de admissibilidade é o Tribunal de Justiça, na figura do seu presidente. O presidente do Tribunal de Justiça, o chamado desembargador-presidente, ele faz o juízo de admissibilidade deste recurso, do recurso extraordinário, indicando se está certo, se não está certo, se deve seguir, se ele vai subir esse recurso ou se ele não vai subir esse recurso. E o que aconteceu? Esse desembargador-presidente, de acordo com o que foi retratado pelo problema, ele disse, olhou lá e não admitiu esse recurso. Ele não admite o recurso. Quando é um recurso não admitido, quer dizer, o recurso não foi por ele conhecido, o recurso extraordinário vai subir? Não, ele não admitiu o recurso ficou. Não adianta nada. Não, então a gente está nesse momento. Nós estamos numa situação na qual a gente tem uma decisão prolatada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não admitiu o recurso extraordinário que a gente interpôs. E a gente, para modificar toda essa situação, eu preciso que o recurso extraordinário seja apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esse recurso não subiu. Pois é, como é que eu faço para esse recurso ir lá para o STF, já que o presidente do tribunal não o admitiu? Tem recurso para isso. Você já sabe. É isso. Vamos avaliar? Vem cá. Olha só. Tenho certeza que você acertou. Vem cá. É o seguinte. Recapitulando de uma forma bastante breve. Nós temos uma sentença contrária à Constituição Federal. Uma sentença por conta do mandado de segurança que foi impetrado. Bom, o mandado de segurança foi indeferido, então foi interposto um recurso de apelação e o tribunal confirma a sentença, mantendo a contrariedade com a disposição constitucional. Quando eu consegui levar para o tribunal, eu cheguei no momento onde a gente exauriu as instâncias. E se exauriu as instâncias e estamos diante de uma hipótese na qual há contrariedade com a Constituição Federal, concorda comigo que é recurso extraordinário? Sim. Só que o recurso extraordinário é um recurso extraordinário que tem que ser apresentado aonde? Tem que ser apresentado no Tribunal de Justiça, para que do Tribunal de Justiça esse recurso suba para o Supremo Tribunal Federal. Não é mesmo? Pois é. E aqui toma muito cuidado. Toma muito cuidado porque o presidente do Tribunal de Justiça, ele pode dar aqui algumas decisões monocráticas, unipessoais. Olha só que interessante. O presidente ou vice-presidente, inclusive. Primeira situação. Pode ser que, apresentado o recurso extraordinário, ele pode negar seguimento a ele, negar seguimento mesmo, uma vez que não tem repercussão geral, por exemplo. Ele falou, bom, pensa, para que eu vou entregar o recurso para o STF se não há repercussão geral? Eu não vou dar esse trabalho para o STF, eu sozinho já resolvo isso daqui. Ele já pode negar seguimento ao recurso extraordinário. Ele pode negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão está em conformidade com o que o STF entende ou com matéria já com repercussão geral reconhecida. Pois é, ele também nega o segmento. Falei, não vai para frente, não adianta, vão acabar por aqui. Pois é, ele também pode negar segmento ao recurso extraordinário se o acordo estiver em conformidade com a jurisprudência do STF ou do STJ, nesse caso, sob o regime de recursos repetitivos, ou até mesmo esse presidente. Veja, tudo isso é decisão unipessoal, é decisão monocrática. Ele olha para aquilo e ele pode até paralisar esse processo, esse recurso. Ele vai sobrestar o recurso extraordinário se o acórdão do qual o recurso extraordinário foi apresentado trata de uma matéria cuja controvérsia é de caráter repetitivo e ainda não decidido pelo STF ou STJ. Falou assim, olha, na verdade esse assunto ele já está lá no STF ou no STJ, não precisa subir mais um, não vamos
abarrotar o tribunal de processo, não. Não, eu vou paralisar o processo aqui, aguardando, portanto, a manifestação do STF ou do Superior Tribunal de Justiça. Em todas essas hipóteses, 1, 2, 3, 4, são decisões unipessoais tomadas pelo presidente ou vice-presidente do tribunal. Nesse caso, é o Tribunal de Justiça do Paraná, mas poderia ser o Tribunal Regional Federal. Mas são decisões unipessoais, monocráticas, do presidente ou vice-presidente. Se você discordar de qualquer uma dessas decisões, por ele tomadas, tem recurso. Neste caso, é agravo interno. Neste caso, é agravo interno. Porque ele vê que o assunto ou não tem repercussão geral, ou o assunto está em conformidade com a jurisprudência do STF, ou jurisprudência do STJ, não tem por que subir esse recurso de jeito nenhum. Ele já nega segmento, fala assim, ó, acabou. Ele já avalia o mérito, ele já está avaliando a situação. Ele já faz um juízo de mérito daquele recurso. Ou então, fazendo esse juízo, ele paralisa o recurso. Porque vamos aguardar as decisões do STF ou do STJ. Esses 4 casos são casos que desafiam agravo interno. É diferente do que foi proposto pelo problema esse que informou o seguinte, que o presidente ou vice-presidente do tribunal, foi o presidente no caso, né? Ele não admitiu o recurso extraordinário, pois, segundo ele, faltava algum pressuposto de admissibilidade, não é? Ou seja, lá ele falou que faltou repercussão geral. Ele falou que faltou repercussão geral? Não, ele entendeu que faltou uma das condições. Ele falou, faltou pré-questionamento, melhor dizendo, não repercussão geral. Ele entendeu que faltou pré-questionamento de acordo com um problema. Aí o problema, o enunciado foi bastante claro. O enunciado diz, ele não admitiu o recurso através do juízo de admissibilidade que ele fez. Nessa condição bastante específica, aí você não tem outro recurso para elaborar, senão o agravo em recurso extraordinário para que o recurso extraordinário efetivamente suba. Quando se interpõe um agravo como esse presidente do tribunal, ele vai ter condições de se retratar. Você pede, inclusive, isso para que ele possa se retratar. Falou, pensa bem, olha só, está ali presente, você vai trazer as suas alegações. Caso ele não faça o juízo de retratação, bom, o que você está pedindo? Você pede simplesmente para que esse recurso suba e para que, então, nessa condição, o Supremo Tribunal Federal faça esse juízo de admissibilidade, então, aceitando ou não o recurso extraordinário que foi interposto. Tá bem claro mesmo? Ótimo. Então, nesse problema, a gente tem uma matéria constitucional, um problema difícil, com toda certeza, onde o recurso cabível é o agravo, mas não é o agravo interno, não é o agravo de instrumento, e sim um agravo em recurso extraordinário, pois a gente está diante de uma decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que não admitiu o recurso proposto, ou seja, ele faz o juízo de admissibilidade e na avaliação dele aquele recurso não passou por esse juízo, de modo que aí é o agravo em recurso extraordinário que deve ser interposto com base no artigo 1042 do Código de Processo Civil. Perfeito? Ficou bem claro para você? Ótimo. Difícil, tá? Não é qualquer problema, um problema que eu fiz aqui com bastante cuidado, mas para que a partir desse momento você tenha condições de trabalhar com cada um dos agravos, ou interno, ou de instrumento, ou esse agravo com base no artigo 1042 do Código de Processo Civil. A gente se vê. Até a próxima.